Fala vascaínos, quem tá falando é o João. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. Hoje, dia 5/7/2024, trazendo pra vocês mais um giro de notícias sobre o Vasco da Gama. Bom, a primeira informação é sobre o Fernando Diniz no Vasco. O Vasco não decidiu ainda se vai efetivar o técnico interino Rafael Paiva, que na minha humilde opinião merece sim ser efetivado. É um ótimo técnico, fez o que o Ramon Dias e o Álvaro Pacheco esse ano não conseguiu. O Rafael Paiva é um excelente treinador. Ele conseguiu arrumar nossa casilha, conseguiu arrumar nosso time. Nosso time está muito bem organizado dentro de campo. Então, pra mim, eu efetivava ele. Ele está merecendo. O elenco tá fechadaço com o Rafael Paiva. Então, eu acho que seria uma boa efetivar ele. O presidente Pedrinho, que é um técnico grande. Então, o Fernando Diniz é um nome preferido do Pedrinho. Eu falei no último vídeo para vocês sobre isso. E eu não acho uma boa contratação Fernando Diniz. Não acho. Eu acho que o elenco do Vasco é muito limitado para o estilo de jogo do Fernando Diniz. O elenco do Fluminense é bem melhor do que o nosso. E teve aqueles problemas, o Fluminense errava diversas vezes as saídas de bola, tomava gol com essa palhaçada de toque dentro da sua própria grande área. Então eu acho que no Vasco não serviria isso. Ainda mais com a gente tem o Maicon de zagueiro, que mesmo não tendo o estilo de jogo do Diniz, ele já erra diversos passes, e a gente já fica meio que nervoso quando ele erra os passes. Então para mim não seria uma boa contratação. Mas vamos ver ao decorrer dos dias, ao decorrer dos jogos. Por enquanto, Rafael Paiva está dando conta do recado. Eu acho que o Vasco está sendo muito bem treinado. O Álvaro Pacheco deixou o time do Vasco totalmente bagunçado. E o Rafael Paiva conseguiu pegar o lugar dele. E o Vasco está jogando muito bem. Jogou muito bem contra o Botafogo. Jogou muito bem contra o São Paulo. Agora o último jogo jogou muito bem contra o Fortaleza. Se não foi um dos melhores jogos do Vasco no ano, está entre o top 2 ali, top 3 de melhor jogo do Vasco no ano. Então, eu acho que seria uma ótima tentativa tentar efetivar o técnico Rafael Paiva. E ele mesmo na coletiva falou que está disposto a qualquer coisa, ele se sente cada vez mais preparado, o elenco está muito fechado com o Rafael Paiva, então eu acho que tem tudo para ser efetivado. Eu acho que seria uma ótima opção para o Vasco efetivar o Rafael Paiva, porque ele está dando conta do recado, o elenco está fechado com ele, então não tem essa palhaçada de, tem jogador que não quer ele, tem jogador que não sei o que. O próprio Ramon Dias, o Pedrinho queria muito o Ramon Dias no Vasco, mas teve jogadores que não queriam a volta do Ramon Dias, ficou insatisfeito e etc. A outra informação é uma nota que a Força Jovem soltou no seu próprio Instagram pedindo a demissão do Daniel Félix. Para quem não sabe, Daniel Félix é um preparador físico do Vasco, ele que já teve uma passagem no Vasco, ele saiu e aí foi para o Corinthians, e depois do Corinthians ele voltou para o Vasco. Então a Força Jovem fez uma nota pedindo a saída dele, e eu vou ler aqui para vocês. Tá ali. Recentemente a Força Jovem do Vasco conversou pessoalmente com o atual presidente do Cruz Maltino, que é o Pedrinho, e fez cobranças pontuais referentes à má fase do time. Nossas reivindicações, que foram prontamente atendidas, surtiram efeito, e enfim o time vem tendo uma boa crescente. E isso é verdade. A Força Jovem foi no hotel contra o jogo do São Paulo, teve aquele público zero contra o São Paulo também, e o time começou a jogar bem depois daquele dia. Depois das cobranças no Pedrinho, nos jogadores, deu efeito. Então, isso porque os jogadores entenderam a importância de se dedicarem ao máximo e deixar sempre 100% de si dentro de campo. E aí depois, entretanto, o aumento no número de lesões é o que nos preocupa. Em 2023, o Vasco foi uma das maiores equipes com menos índice de lesões no Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas do Cuiabá, que ano passado, em 2023, era o Diego Pereira. Para quem não sabe, ele é parceiro do Ramon Dias. O Ramon Dias, quando veio para o Vasco, trouxe ele junto. E ele quis permanecer no Vasco. Ele tá no Vasco, ele tem contrato com o Vasco, o Diego Pereira. E o Vasco ofereceu ele para ser o preparador físico do Sub-20, mas ele não aceitou. Então ele tem um contrato. Então, tipo assim, se o Daniel Félix for demitido hoje,
o Diego Pereira tem contrato e pode ser o novo preparador físico do Vasco. Porque ele tem contrato, não precisa assinar nada, não precisa não precisa nada. Já neste ano, temos visto um grande número de lesões e um retrocesso nesse quesito. Para o futebol de hoje em dia, é fundamental que o departamento de fisiologia e o preparador físico sejam altamente qualificados e capazes de potencializar o rendimento dos atletas. Além, é claro, de ajudarem a prevenção de lesões. Dito isso, a Força Jovem exige a saída de Daniel Félix como preparador físico do clube e afirma que, independente de cargo do roupeiro ao presidente, iremos sempre cobrar a saída dos que não tiverem correspondendo à altura do Vasco. Essa foi a nota da Força Jovem pedindo a saída do Daniel Félix. E, cara, eu concordo porque o Daniel Félix, depois que ele assumiu o Vasco teve muitos jogadores com lesão. Eu posso citar 3 jogadores aqui para vocês. O próprio Payet, durante a carreira inteira dele, ele não ficou 7 jogos fora no Olympique de Marseille por conta de lesão. E no Vasco já aconteceu isso já uma vez. E agora ele machucou a coxa direita e agora sentiu a coxa esquerda. Então, cara, são 2 lesões seguidas no país. João Vitor se machucou. Estrela também se machucou. Então, 3 exemplos para vocês aí de lesões que o Vasco teve ultimamente, tá bom? A próxima informação é que haverá janela para a imprensa às 2 horas nessa sexta-feira do presidente Pedrinho. Então, o Pedrinho vai dar uma coletiva às 2 horas lá no São Januário. E a apresentação do executivo de futebol Marcelo Santana em São Januário. Então o Pedrinho vai dar uma coletiva com perguntas de jornalista, vai responder algumas perguntas e vai apresentar também o novo executivo, o Marcelo Santana, que eu trouxe a informação aqui para vocês, tá bom? A outra informação é sobre o Estrela, como a gente estava falando de lesão. Estrela tem um problema congênito no menisco do joelho direito. Em um resumo, o meia nasceu com essa condição. Então, o problema que o Estrela tem no joelho é de nascença. Ele sente o joelho travar em alguns momentos. Justamente o que aconteceu no jogo contra o Botafogo. Estrela está acostumado com essa situação e por isso treinou no início dessa semana. Então, o Estrela está acostumado com essa lesão e o Vasco está vendo para poder fazer uma cirurgia para acabar com esse problema de vez. Não ter mais esse problema de travar, porque não é normal um jogador de futebol ter como normalidade o joelho travar em alguns momentos, vamos se dizer, né? Então o Vasco está procurando para fazer uma cirurgia para o Estrela. A outra informação é sobre os ingressos que estão à venda do Vasco e Corinthians, o próximo jogo na quarta-feira. Próximo jogo não, o próximo jogo dentro de São Januário, então está aberta as vendas para somente sócios. Então tá ali, a venda para o público geral vai abrir dia 6/7 às 10 horas da manhã. Então é só você acessar pelo site vasco11tickets.com e o ponto de venda barra retirada São Januário, bilheteria 11, gratuidades por lei, biometria facial, tá bom? Então tá aí os valores também dos ingressos, tá ali embaixo os valores da inteira, que é arquibancada R$80, então a meia fica 40. A VIP tá R$110 a inteira. Depois vem a social com R$140, que tá o valor, tá bom? Os planos estão ali, os planos para sócio do Vasco, para quem não é, estatuário, dinamite. Então tem todos os planos ali que você vai ter. Se você assinar um plano de sócio, você vai ter um desconto nos ingressos para o Vasco, tá bom? Para os jogos dentro de São Januário e fora de casa também. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, vai ajudar muito o nosso canal. Ajuda a compartilhar, ajuda a crescer. A gente está começando agora no YouTube, então espero que a gente cresça cada vez mais, tá bom? Eu quero que vocês sigam a gente na nossa página do Instagram, que eu posto todas as notícias do Vasco para vocês lá. Então fica ligado, a gente posta todos os dias lá, ó, sentimento.vascaíno. Deixa o like aí, se inscreve, tá bom? Vai me ajudar demais, de coração. Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.